Vamos lá, meninos? Dando continuidade às correções, nós vamos fazer agora o bloco 2 de História, tá? E aí a primeira pergunta vem: uma grande diversidade de povos habita o continente africano. Entre eles tem culturas, tradições distintas. Como era a comunidade africana entre os séculos 6 e o século 16? Então, os povos tinham uma grande diversidade, né? Eles têm culturas e tradições bem distintas, a organização social e política são diferentes, e a África abrigava comunidades que viviam em pequenas aldeias, grupos nômades e povos que estavam organizados em reinos e impérios. 2. Como era a organização social na África e a organização política? Então, as diversas sociedades africanas se organizavam em torno da figura masculina. Por serem patriarcais, os homens detinham uma maior autoridade e poder. Além de serem chefes de famílias, eram eles que governavam. Havia sociedades em que as mulheres também exerciam poder e influência sobre a comunidade. E aí já era uma sociedade matriarcal. As organizações políticas na África eram diversas. Algumas sociedades formavam grandes reinos e impérios, com um controle político sobre várias regiões. Outras eram pequenos agrupamentos com organizações menos complexas. O que era comum entre as sociedades é que eles se organizavam, assim, com base na relação de parentesco, tá? As atividades agropecuárias eram a base da economia de muitos povos africanos. Quais produtos eram cultivados? Então, eles cultivavam vários alimentos, dentre eles o trigo, o inhame e o sorgo. As trocas comerciais também eram muito importantes para a economia do continente. Elas podiam ser feitas tanto a curta como a longa distância. Diferenciem cada um dos tipos de comércio acima citados. Então, o comércio a curta distância fazia-se trocas entre as aldeias e cidades próximas. O comércio a longa distância eram realizadas trocas de produtos de diferentes regiões da África, como, por exemplo, o ferro, o marfim, o ouro e até mesmo escravos. Havia também a troca de mercadorias trazidas de outros continentes, como joias, artefatos de porcelana, perfumes da Ásia. 5. As religiões africanas. Sobre as religiões africanas, marque V para verdadeiro e F para falso. Então, a letra A. Entre as práticas religiosas da África estavam as religiões, o islamismo e o cristianismo? Sim, estavam, então é verdadeiro. Uma característica comum entre elas era o modo de estabelecer as relações entre o mundo natural e o mundo sobrenatural? Verdadeiro também. Essas religiões eram seguidas por apenas algumas etnias e outras seguiam outras religiões? Não, falso. O islamismo teve início no continente africano a partir do século VII, quando a região norte foi invadida por povos árabes? Verdadeiro. Leia o texto abaixo. Então, aqui é um texto falando sobre reinos e impérios. Letra A. Explique como era o comércio no reino de Gana. Então, o comércio era muito importante, era ele que movimentava a economia da região. A população de Gana negociava principalmente com povos árabes, trocando ouro por mercadorias de luxo e especiarias. O Império Mali foi formado no século XII, após a conquista de grande parte do reino de Gana. Quem eram os povos que habitavam Mali no século XIV? Então, no século XIV, os povos que habitavam Mali eram bem diversificados. Entre eles estavam os Fulas, os Sereres, os Jalofos, os Bambaras e os Soniquês, sendo os Mandingas o principal deles. Fale sobre as rotas transarianas.
Cite os produtos que eram comercializados. Então, primeiro, os produtos, né? Ouro, cobre, marfim, sal, tecidos, nós de cola, tá? Durante o século XV, após enfraquecer a causa dos conflitos locais e de problemas de sucessão, o Império Mali foi conquistado por um povo vizinho, os Songais. Esse povo construiu um grande império na região do rio Níger. Fale sobre a educação do Império Songhai. Então, um dos maiores destaques do Império Songhai é a educação, porque muitos comerciantes muçulmanos faziam questão de investir partes dos lucros na criação de escolas e bibliotecas. E aí, durante o século XVI, a cidade de Tombuctu tinha cerca de 180 escolas islâmicas, entre elas universidades. E aí, nas universidades se incluía o ensino de direito, árabe, gramática, retórica, lógica, história, geografia, matemática e teologia. O forte do ensino na região favoreceu a circulação de livros, né, que facilitou a formação das bibliotecas naquela época. Leia com atenção. E aí nós temos falando sobre a formação pré-colombiana, né? E aí, letra A, explica o que significa a expressão pré-colombiana. Então, a expressão pré-colombiana, que vem antes de Colombo, foi criado para referir às civilizações que viviam na América antes da chegada dos europeus. Essas civilizações foram exterminadas após o contato com o homem branco, né? E tinham uma grande riqueza cultural, além de conhecimentos artísticos, científicos e tecnológicos. Os maias viviam na América Central desde cerca de 1500 a.C. Eles se organizavam em cidades independentes e não tinham um poder político central. Fale sobre a organização social e política. As sociedades maias eram rigidamente hierarquizadas, sendo divididas em classes. Então, as classes mais altas eram compostas pelos governadores, sacerdotes, chefes guerreiros e grandes comerciantes. O governante tinha um cargo hereditário, então ele comandava com auxílio do Conselho de Nobres, que eram encarregados por administrar os eventos religiosos, civis e militares. O sacerdote também era um conselheiro, né? Ele também era o responsável pelas principais cerimônias religiosas, políticas, pela administração dos templos, pelo estudo dos astros e por escrever os códices. As classes intermediárias e baixas eram compostas pelos trabalhadores em geral, artesãos, pequenos comerciantes, agricultores, construtores, e também faziam parte dessas camadas os escribas, pintores, escultores, que também desfrutavam de um grande prestígio social, tá? E aí a última pergunta é o que são os códices? Então, os códices eram livros que eram dobrados em forma de sanfona, que continham informações sobre a história, política, geografia, religião, economia, entre outros temas, tá? E só para lembrar, esses códices eram escritos pelos escribas, ok? Então é isso, sétimo ano. Essa é a correção do bloco 2. Espero que vocês tenham entendido. Um grande abraço. Tchau, tchau.